Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, neste tempo do Advento que estamos a viver, celebramos hoje aqui no Santuário de Fátima a missa da Virgem Santa Maria, filha eleita de Israel. Todos sabemos que ninguém viveu melhor do que Maria o primeiro Advento, isto é, ninguém se preparou melhor para o nascimento de Jesus do que aquela que foi sua mãe. E por isso somos convidados a olhar para o seu exemplo e a aprendermos com Maria, a vivermos este tempo de Advento e a prepararmos para acolher o Senhor que vem. Deixando-nos assim guiar por Maria, por Nossa Senhora, preparemos o nosso coração para acolher o Senhor que se faz presente nesta Eucaristia e façamo-lo começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus,
que escolhestes a bem-aventurada Virgem Maria, excelsa entre os humildes e os pobres, para ser a mãe do Salvador, concedei-nos que, seguindo os seus exemplos, vos ofereçamos a homenagem da nossa fé sincera e em vós coloquemos toda a esperança da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor disse a Abrão: deixa a tua terra, a tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te indicar. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome e serás uma bênção. Abençoarei a quem te abençoar. Amaldiçoarei a quem te amaldiçoar. Por ti serão abençoadas todas as nações da terra. Abrão partiu, como o Senhor lhe tinha ordenado, e levou consigo Lote. Abrão tinha 75 anos, quando saiu de Arã. Tomou consigo Sarai, sua esposa, seu sobrinho Lote, todos os bens que possuía e os servos que reunira em Arã. E partiram em direção à terra de Canaã. Tendo chegado à terra de Canaã, Abrão atravessou o país até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. Os cananeus viviam então naquela terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse-lhe: darei esta terra à tua descendência. E Abrão ergueu ali um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja para sempre. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja para sempre. Louvai o Senhor, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja para sempre. Desde o nascer ao pôr do sol, louvado seja o nome do Senhor.
O Senhor domina sobre todos os povos. A sua glória está acima dos céus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja para sempre. Quem se compara ao Senhor, nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas e se inclina lá do alto a olhar o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja para sempre. Levanta do pó o indigente e tira o pobre da miséria, para o fazer sentar com os grandes do seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó rebento da raiz de Jessé, sinal erguido diante dos povos, vinde libertar-nos, não tardeis mais. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Genealogia de Jesus Cristo, filho de David, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Farés e Zara. Farés gerou Esrom e Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou de Reab Boaz. Boaz gerou de Ruth Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei David. David, a mulher de Urias, gerou Salomão. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá.
Josafate gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Joatã, Joatã gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos, ao tempo do desterro da Babilônia. Depois do desterro da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliacim, Eliacim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, esposa de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Assim, todas estas gerações são de Abraão a David, 14 gerações. De David ao desterro da Babilônia, 14 gerações. Do desterro da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos aqui presentes nesta Basílica da Santíssima Trindade e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, nós estamos a viver o tempo do Advento. Estamos a meio do tempo do Advento, este tempo muito curto, que é o tempo da piedosa e alegre expectativa da vinda do Senhor, o tempo de preparação para o Natal que se aproxima. E dizia-vos no início que nós temos sempre em Maria, a Mãe de Jesus, o melhor modelo para a vivência deste tempo de preparação, o melhor modelo para a vivência do tempo do Advento. E hoje nós invocámo-la como a filha eleita de Israel, contemplando o seu lugar no conjunto da história da salvação, da história do seu povo, do povo a que Maria pertencia. O Evangelho agora proclamado provoca-nos sempre alguma perplexidade. De facto, ouvir a genealogia de Jesus deixa-nos sempre um pouco perplexos. Porquê? Porque esperamos, quando escutamos o texto do Evangelho, alguma coisa que possamos aplicar à nossa vida. E quando ouvimos um largo elenco de nomes, e sobretudo nomes que não conhecemos ou que nos dizem muito pouco, ficamos sempre um pouco admirados e a perguntar-nos, pois, e o que é que isto tem que ver comigo? De facto, dá-nos a impressão que se trata de um texto monótono, de ritmo repetitivo e que tem muito pouco para nos dizer. E talvez não seja assim. E talvez este texto do Evangelho tenha muito mais para nos dizer do que aquilo que nos parece à primeira vista. O que o evangelista São Mateus quer é apresentar Jesus. E para o apresentar, recorre à genealogia. Isto é, aos seus antepassados. Não é verdade que quando queremos apresentar alguém, muitas vezes nós próprios fazemos isto e dizemos, está aqui este que é filho de, ou neto de, ou sobrinho de. Isto é, recorremos aos laços familiares para apresentar uma pessoa. É isto que o evangelista faz. O que o evangelista faz é recorrer àqueles que foram os antepassados de Jesus. O que acontece é que este largo elenco de antepassados de Jesus nos apresenta um resumo da história da salvação. Acaba por ser uma síntese dessa história longa da relação de Deus com o seu povo. É verdade que a maior parte destes nomes para nós não diz nada. Mas para a comunidade, para quem São Mateus escreveu,
Cada um destes nomes evocava um momento da história da salvação. Cada um destes nomes estava cheio de significado. Talvez por isso este texto do Evangelho possa dizer-nos bem mais do que aquilo que nos parece a uma primeira vista. Vejamos. Antes de mais, ao apresentar-nos Jesus, falando-nos dos seus antepassados, isto é, ao situar Jesus na história da salvação, nessa história da relação de Deus com o seu povo, aquilo que o Evangelho nos diz antes de mais é que também a nossa história, a história de cada um de nós, é história de salvação. Pode ser história de salvação. É que Deus quer assumir também a nossa pequena história, a história da nossa própria vida, como história de salvação. Isto é, nós não somos estes que estivemos antes, que precedemos Jesus. Somos aqueles que estamos depois, que continuamos esta genealogia. A nossa história também se inscreve ali, a história de cada um de nós, a vida de cada um de nós. O que este texto do Evangelho nos diz, antes de mais, é que a nossa própria vida faz parte desta história de salvação. Que assim como Deus procurou o seu povo até Jesus Cristo, continua a vir ao nosso encontro, à nossa vida, hoje. Ele continua a vir às nossas situações de fragilidade, de sofrimento, de necessidade. Continua a estar presente, como esteve presente ao longo de todos aqueles séculos que anunciaram Jesus Cristo. Jesus vem, esta é a grande certeza e alegria do Natal, Jesus vem, mas vem transformar a nossa história pessoal numa história de salvação. E este é o primeiro ensinamento que nós escolhemos deste Evangelho. Por outro lado, este longo elenco de nomes mostra-nos que Jesus assume verdadeiramente a nossa natureza humana. Neste longo elenco de nomes, há gente muito boa e justa e há grandes pecadores. E a verdade é que a nossa própria vida tem uma e outra coisa. A nossa própria vida tem coisas muito boas, que cada um de nós é capaz de fazer, mas também tem muitas fragilidades. As nossas fragilidades, os nossos próprios pecados. A história dos antecedentes de Jesus é feita de gente justa e de gente pecadora. E a nossa vida também se entretece de momentos em que conseguimos fazer o bem e dimensões em que o mal continua a imperar. Jesus não nasce numa história impecável. Pelo contrário, assume a nossa natureza humana, também as nossas fragilidades. É interessante porque a carta aos Hebreus diz que Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos, apesar dos nossos pecados. Ele não se envergonha de nos chamar irmãos porque Ele assumiu a nossa natureza humana, também a nossa fragilidade. E esta certeza a nós enche-nos de confiança. Mas há um outro aspecto que este texto do Evangelho, este relato da genealogia de Jesus nos diz, porque nos remete para a figura de Maria. Para a figura de Maria, a mãe de Jesus, que a Igreja aclama como alegria de Israel e como excelsa filha de Sião. Ela é verdadeiramente filha do seu povo. Ela é personagem fundamental nesta história de salvação. Por um lado, como filha do seu povo, esperava ardentemente a vinda do Messias. Por outro lado, com a sua disponibilidade para Deus, é ela que inaugura o tempo novo. É o seu sim que torna possível o milagre do Natal. E por isso, neste tempo de Advento, a sua disponibilidade para Deus e para a vontade de Deus aparece-nos como o grande modelo da preparação da vinda de Jesus. Queremos preparar-nos para o Natal, queremos preparar-nos para acolher Jesus que vem, aprendamos com Maria. Aprendamos com a sua disponibilidade para Deus, a sua disponibilidade para a vontade de Deus.
Talvez este texto do Evangelho, com este largo elenco de nomes, não seja assim tão árido como parece a uma primeira vista. Talvez tenhamos ainda muito para descobrir neste texto do Evangelho. Descobrimos, antes de mais, um convite à alegria, porque o Senhor vem até nós, vem à nossa história, para fazer da história de cada um de nós, da vida de cada um de nós, uma história de salvação. Neste texto do Evangelho descobrimos um convite à confiança, porque Deus assume as nossas fragilidades em Jesus Cristo. Mas, por outro lado, este texto do Evangelho convida-nos também a contemplar Maria e a sua disponibilidade para Deus. E por isso é um apelo, uma exortação a vivermos este tempo do Advento como um tempo efetivo de conversão em que procuramos estar mais disponíveis para Deus e para a sua vontade, à imagem de Maria. Caros irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor, por intercessão de Maria, a filha eleita de Israel, que nos ajude a viver intensamente este tempo de Advento, imitando a sua disponibilidade para Deus e para a sua vontade, para assim podermos viver mais alegremente, com maior felicidade e intensidade, o Natal que se aproxima. Irmãs e irmãos, elevemos as nossas orações a Deus Pai Todo-Poderoso e, por intercessão da gloriosa Virgem Maria, invoquemos a divina misericórdia, cantando com fé e confiança. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que a Igreja, esposa de Cristo, acolha como a Virgem Maria a palavra da salvação e pelo batismo dê à luz novos filhos, oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que a Rainha da Paz e Mãe da Igreja inspire o sentido da justiça aos governantes, a fim de trabalharem pelo bem de todos os povos, oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la, oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que os discípulos de Cristo no mundo inteiro cheguem à unidade da fé e da caridade e imitem o coração da Mãe de Deus, oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que todos os que choram e estão tristes sintam a proteção e a presença da Mãe de Misericórdia nas suas aflições e ansiedades, oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça.
as adolescentes e jovens cresçam puras como a Virgem de Nazaré e cheguem à verdadeira santidade. Oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça, Para que os fiéis desta comunidade sintam a ajuda poderosa da Mãe de Jesus quando chegar o seu último combate. Oremos. interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Senhor nosso Deus, mostrai a vossa misericórdia aos filhos que vos amam e suplicam e que humildemente entregam as suas preces nas mãos da Virgem Mãe de Nazaré. Por Cristo nosso Senhor. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, estes dons e transformai-os pelo vosso poder em sacramento de salvação, no qual, tendo cessado os sacrifícios da antiga aliança, se oferece o verdadeiro Cordeiro, Jesus Cristo, nascido inefavelmente da Virgem Imaculada. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,
É verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós constituístes a Virgem Santa Maria como plenitude de Israel e princípio da Igreja, para manifestar a todos os povos que a salvação vem de Israel e que a nova família brota do tronco escolhido. Pela natureza filha de Adão, ela reparou com a sua inocência a culpa da primeira mãe. Pela fé descendente de Abraão, ela concebeu em seu seio porque acreditou. Pela geração, ela é vara de Jessé, que floresceu em Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença
tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, e todos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas dei uma palavra e será salvo.
fez surgir poderosa salvação, como tinha anunciado pela boca dos profetas. O Senhor nos fez surgir poderosa salvação, como tinha anunciado pela boca dos profetas. Bendito o Senhor, Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo e nos deu um Salvador poderoso na casa de David, seu servo. O Senhor nos fez surgir poderosa salvação, como tinha anunciado pela boca dos profetas. Conforme prometeu pela boca dos seus santos, os profetas dos tempos antigos, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos daqueles que nos odeiam. O Senhor nos fez surgir poderosa salvação, como tinha anunciado pela boca dos profetas. Para mostrar a sua misericórdia a favor dos nossos pais, recordando a sua sagrada aliança e o juramento que fizera a Abraão, nosso pai, que nos havia de conceder esta graça. O Senhor nos fez surgir poderosa salvação, como tinha anunciado pela boca dos de o servirmos um dia sem temor, livres das mãos dos nossos inimigos, em santidade e justiça na sua presença, todos os dias da nossa